Quando a gente vê eventos sobre transformação social, impacto social, tem a mesma galera de sempre lá, né? Galera branca, de classe alta, que quer transformar o mundo. Ótimo, lindo, mas assim, vamos olhar para essa galera que tá falando isso faz tempo, vamos olhar para a raiz do problema. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir consciência no mundo. E hoje temos uma convidada super especial que vai fazer a gente até repensar o que é o podcast, essa busca por autenticidade e o que pode acontecer com ela, que é a Nath Simon. Ela é uma comunicadora, facilitadora de processos, gestora de projetos e está à frente do Clima, unidade da escola Perestroika que busca desenvolver o pensamento crítico e a conscientização social. A gente vai falar muito sobre isso, sobre como desenvolver pensamento crítico, sobre a perspectiva crítica do autoconhecimento, né? E essa, às vezes, hiper-individualização que acontece com o autoconhecimento, relacionado com a autenticidade e outras coisas. A Perestroika, para quem não conhece, nasceu em 2007 como uma escola livre de atividades criativas. Desde o começo, constantemente se permitiu explorar terrenos ainda pouco explorados dentro da educação. Sempre com viés criativo, os cursos abordam os mais diferentes assuntos, traduzindo conteúdos contemporâneos de uma forma clara e descomplicada. Em 2016, surgiu a Perestroika Online, uma plataforma digital onde esses conteúdos inovadores pudessem quebrar barreiras geográficas e chegar a todos os cantos do Brasil. O objetivo da Perestroika é ajudar a transformar o mundo num lugar mais criativo, subversivo, sensível e do bem. Eles acreditam que o aprendizado pode ser mais leve e divertido, que a tecnologia pode aproximar as pessoas e nos tornar ainda mais humanos. E o Clima é a unidade da Perestroika que busca desenvolver um pensamento crítico sobre nós e o mundo, construindo uma conscientização para entender qual é o nosso papel diante das complexidades que estamos vivendo, né? Complexidade que não são poucas. Com a Nath a gente vai falar também sobre como lidar com o diferente, né? Empatia verdadeira, como rasgar nossas bolhas. Alienação é uma escolha, consciente ou não, como é que a gente se aliena das coisas que estão acontecendo no mundo, como fazer nossa parte, como descobrir qual que é a nossa parte, como lidar com autocobrança, livros, recomendações da Nath sobre esse assunto tão complexo, mas que juntos a gente consegue discutir e chegar num lugar mais saudável. Então, muita alegria. Nath, bem-vindo ao Abrindo Caminhos. Ô, Nath, eu queria começar já nesse tema que você é uma referência, né, que é autoconhecimento de uma perspectiva crítica. Hoje se fala muito sobre autoconhecimento, eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de trazer esse tema. Para mim, surgiu, quando eu fui para a Índia, essas questões de espiritualidade, e depois surgiu com burnout, eu passar a questionar escolhas de vida. Então, eu vejo que autoconhecimento é uma coisa que tem muita gente falando hoje, né? Hoje em dia tem várias vertentes disso. Só que muito acaba se tornando mais uma questão hedonística, assim, né? Uma questão até egoísta de, eu quero melhorar para eu me sentir bem, né? Então, eu me vejo nessa armadilha várias vezes. E você traz muito a questão dessa perspectiva crítica, né? Tanto de observar o nosso entorno, de onde a gente está, mas o autoconhecimento, ele na prática, ele só é a partir do momento que você age como um todo, né? Então, eu queria ouvir um pouco mais dessa tua visão de autoconhecimento e através dessa perspectiva crítica, tem muito a ver com culpar, com salvar. Eu vejo, né, assim, muita gente fica se culpando pelos privilégios que tem e não agindo, ou tentando ser um salvador e deixa eu salvar as pessoas que estão precisando de mim. E você traz uma perspectiva, acho que bem mais holística, assim, sobre isso. Queria ouvir um pouco mais dela. Eu acho que quando a gente para pensar nessa situação que a gente está hoje, né, é que é isso, eu nunca consigo ver as coisas de maneira separada. Então, quando eu falo isso, é tipo, olhar para a história, olhar para o que a gente está vivendo hoje, olhar para o que a gente está sentindo, né? Eu acho que está tudo sempre muito relacionado. Então, esse processo de abrir para uma perspectiva mais crítica veio muito na prática, porque acaba facilitando encontros, que tinha essa proposta de autoconhecimento, mas sem discurso pronto também, mas que não tinha necessariamente esse olhar mais crítico. Eu acho que eu fui passando na minha vida por isso, assim, de olhar de forma crítica para a minha vida, ver várias incoerências que surgiram no caminho, e todo mundo é incoerente, tá tudo certo. E comecei a me incomodar. Me incomodar de espaços, porque quando a gente pensa, cursos, retiros, espaços de autoconhecimento, as pessoas estão lá, para se desenvolver. Eu acho que tá tudo bem a gente querer se sentir melhor, a gente querer ser pessoas melhores, tá tudo certo, eu acho que faz parte. Só que
que acontece, né? Se nesses espaços a gente não traz questionamentos de qual os espaços de poder que a gente ocupa, que nem você trouxe, as questões dos privilégios, né? E a gente, nessa troca, normalmente em troca, quando a gente está nesses espaços, de começar a olhar, tá todo mundo se sentindo mal, né? Tá todo mundo sofrendo por algum motivo. Será mesmo que a gente só vai culpar nossos pais por isso, sabe? Então, eu sempre senti que, assim, tem algo faltando aí. E aí, quando você vai começar a investigar, coisas que talvez sejam óbvias para algumas pessoas, mas não são para outras, é que tem todo um sistema que se banca com as nossas insatisfações, que faz que, mesmo que é isso, a gente precisa manter um nível de insatisfação para a gente se apegar em algumas coisas, mas também não pode deixar todo mundo com burnout, porque também a gente não é produtivo. Então, vamos dizer que a gente vai colhendo umas migalhas, né, para a gente continuar produtivo, continuar funcional, mas quando a gente olha para fora e para o mundo, quando eu falo agora para o mundo, tem algumas coisas desmoronando. Quando a gente olha para o Brasil, a gente fala assim, nossa, como a gente chegou até aqui? Então, quando você vai assim, tá, vamos ver como chegou até aqui, aí você vê quanto buraco é embaixo e como nós estamos relacionados com isso. Não é que nós, individualmente, somos responsáveis, né? E, de novo, trazer a questão da autorresponsabilização, que isso passa muito. Nossa, quando você fala da culpa, sou eu, né? Tenho aqui meus privilégios, o que eu faço com isso, né? Então, acho que calma aí, tudo bem, é olhar para as nossas vantagens sociais, que acho que no Brasil se confunde muito o privilégio com o direito básico, que é uma coisa que passa, né? Porque se você vive num país que não tem os direitos básicos para todo mundo, só de você ter alguma coisinha, você já fala assim, ai, nossa, meu Deus, eu tenho um privilégio. E acho que é interessante fazer essa diferenciação. Demais. E a partir do momento que você ter esse privilégio, tá bom, é entender, tá, eu tenho esse privilégio, o que você pode primeiro se conscientizar sobre ele, porque a partir do momento que você se conscientiza, você começa a olhar para situações de uma forma muito diferente, entender como esse sistema mantém privilégios, né, para algumas pessoas e tira de outras, e o que você pode fazer ativamente em relação a isso. Uma coisa importante que nunca vai ser individual, né? Quando você falou da salvação, né? A gente tem também essa mentalidade que, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, muito se importando com uma questão moral, assim, né? Nossa, eu preciso ser uma pessoa boa, preciso fazer alguma coisa, preciso mostrar que eu me importo, sendo que é um movimento coletivo que precisa se passar de conscientização de olhar para esse sistema e falar, tá, ele é injusto e eu me aproveito dele, mas a culpa não é minha, né? A não ser que e acho que você não é dono de uma grande corporação, mas nesse sentido, assim, né, grande parte da gente, né, a gente não tem poder estrutural separado, mas temos poder estrutural junto, sabe? Então, não é todo mundo dar as mãos e vamos mudar o mundo só, mas assim, vai ter conflito, vai ter divergência, vão ter, mas assim, tá, que é olhar para a realidade, sabe? Não sei se eu respondi assim, eu já misturei várias coisas também. Não, essa é a ideia. Algumas coisas me vieram, né? Primeiro você trouxe a questão das migalhas, né? Da produtividade, que eu acho que esse é um tema central também no mundo que a gente vive hoje, né? Que às vezes eu não tenho tempo para olhar para as questões sociais, ambientais, porque eu estou aqui nas minhas migalhas de produtividade, né? Eu estou aqui tentando produzir mais para o sistema e pagar minhas contas, então eu não olho para isso, eu não estou olhando para as questões sociais e ambientais, eu estou cansado, né? Sei lá, tem pandemia ainda, tenho que trabalhar e você me vem com mais problemas ainda, me dá um momento de prazer, assim, não quero olhar mais para isso, assim, né? Então, acho que, e às vezes essa sensação de, não tem jeito mesmo, né? A gente está num mundo que está se destruindo, os ricos estão ficando mais ricos, os pobres vão ficar mais pobres, não tem jeito. Então, às vezes, uma inação por achar que as coisas não vão mudar, e justamente por ser uma questão do coletivo, eu não achar meu papel, né? Se é uma questão do coletivo, qual que é o meu papel, então, para mudar isso? E se o autoconhecimento não me resolve, porque não é uma questão individual, é uma questão coletiva, eu acho que esse é um dos grandes paradoxos da vida, assim, que fazem a vida valer a pena ser vivida, porque é um paradoxo gigantesco mesmo, as ações do individual e o que elas fazem no coletivo, e para eu encontrar esse meu papel nisso tudo, né? O único ponto que eu vou trazer é que, assim, não de forma alguma o autoconhecimento é algo ruim, sabe? Eu acho que ele é extremamente necessário. A questão é da gente não olhar, achar que, assim, por exemplo, se todo mundo fazer terapia no mundo, o mundo vai ficar maravilhoso, né? Porque a questão não é só o autoconhecimento, não é só você se conhecer, mas é que a gente precisa se conhecer, entender nossos traumas, olhar pra gente, assim, com humildade, mas entender também que nossas relações com o externo e como o externo está influenciando
confiando nos nossos sofrimentos, sabe? De não achar que a culpa é sua porque você teve um burnout, né? Que, eu não meditei direito, sabe? Não é só a meditação que vai solucionar, pode solucionar a sua vida, né? Mas no geral tá todo mundo esgotado e tem pessoas que, não vão ter opção de fazer isso, ou não tem tempo, ou tem outras questões que não vão conseguir sair dessa, sabe? Então olhar esse todo e falar assim, tá, se tá todo mundo assim, tem algo que preciso do autoconhecimento, né? Para me apropriar de algumas ferramentas, de alguns conhecimentos, mas esse olhar também, essa conexão com o externo que eu sinto um pouco de falta, assim. Você falou de terapia e meditação, né? Agora há pouco você também falou dessa questão de olhar os traumas, né, da infância, mas nem tudo. Acho que tem uma etapa aí dessa jornada que a terapia ela ajuda tanto nessa conscientização emocional e nessa ressignificação da relação dos pais, dos traumas e essa vitimização que a gente acaba tendo, né? Acho que é aí que entra a autorresponsabilidade. A meditação eu vejo como esse campo que tem essa possibilidade de, através desse silêncio, te levantar essas questões, mas a ação que vai vir depois, né? Qual que é a ação de fato, né? Porque se eu ficar meditando hoje o tempo inteiro, né? Tem as energias que podem mudar tudo, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas acredito que a ação consciente, né? Até no yoga, eles falam Karma Yoga, né? A ação consciente, de fato, ela tem o potencial de mudar as coisas na prática, né? A gente vive no mundo material, o autoconhecimento acaba ficando muito etéreo, né? Em questões mentais ou chamadas psicoespirituais, a gente acaba esquecendo da matéria do mundo que tem ali, né? Como é que a mãe com 3 filhos pequenos, que tem que pagar as contas, vai meditar, assim, né? Então, como é que a gente traz isso? E aí, juntando com essa questão da autenticidade, que eu estava comentando que eu vi num post seu, né? Eu costumo falar aqui do podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo, e vejo que mesmo isso, mesmo essa busca desenfreada por autenticidade, pode gerar uma autocobrança, e eu vejo isso em mim, assim, e, cara, tô sendo autêntico comigo mesmo, então ali esse post me trouxe novas perspectivas, assim, né, sobre... Acaba sendo até uma hiperindividualidade, como vocês colocaram ali, né? Que é a autenticidade para mim, né? Mas e o coletivo, né? Então acho que é muito legal essa volta que você faz pro coletivo sempre. É que fica assim, e até causa uma polêmica, né? Quando você bota isso, pessoas assim, como assim? Eu sou autêntica, sabe? Eu tô nessa busca e realmente não é um ataque, assim, essa busca mesmo, mas o que é ser autêntico para começar, né? Quando a gente está pensando na nossa sociedade, no nosso formato, autêntico é ser diferente, né? É chamar atenção por alguma coisa, é ser você mesmo, mas o que é ser você mesmo também? A partir do momento que a gente está sempre, né, sendo atingido, atravessado, né, por várias questões, quando a gente fala de raça, de gênero, de classe, né? O que é ser você mesmo? Algumas pessoas podem ser elas mesmas mais do que outras, talvez, assim. A questão não é interromper essa busca, mas questionar assim, o que é autenticidade, a serviço de que está essa autenticidade? Então, assim, que você pode virar e falar assim, nossa, essa pessoa é muito autêntica, mas a relação que ela tem com as outras pessoas ou com o mundo é um lixo, assim. Então, quando eu falo assim, é mais essa pergunta, assim, a serviço de que essa autenticidade você está nessa busca, sabe? É perguntar muito os porquês de tudo, basicamente. Então, porque às vezes, se você está numa busca e que nem você falou, né, às vezes vira quase assim uma meta, de novo, mas a gente opera só por objetivos e metas, assim, tá, preciso chegar nessa autenticidade que nem você falou, a gente acaba se cobrando, sendo que às vezes é só ser, sabe? Ser. E essa dúvida do que a gente é quase, né, uma questão filosófica, existencial mesmo, que a gente acaba se apegando a alguns rótulos do que a gente precisa ser ou seguir, e acho que isso acaba matando o que seria, afinal, uma autenticidade. E aí eu entro naquele, mas eu quero apenas ser, mas ao mesmo tempo tem esse desmatamento tudo rolando, todas essas desigualdades, aí vem essa cobrança, assim, né? Então, eu me vejo no dia várias vezes, assim, sei lá, às vezes eu quero, agora é o tempo que eu vou ficar só de boa. Mas vem esses pensamentos constantemente, né? E que inclui pensamentos de autocobrança e que inclui pensamentos sobre o todo, né? E aí fica essa dúvida, né, de como agir, né? Então, eu queria saber como, na prática, assim, na tua jornada, você foi descobrindo, assim, essas chaves que te faziam agir, ou te faziam ficar de boa, ou te levaram para facilitar processos, te levaram para onde você está hoje. Na sua jornada, como é que você foi se trabalhando isso internamente? Olha, assim, gente, eu não sou padrão de nada, tá? Não sou exemplo de nada, assim, nem quero ser, assim, nem busco ser. Eu sempre fui muito, muito mais observadora, assim, muito mais quieta e muito meio chata, muito mais comigo mesma do que com os outros, né? Com os outros eu sou super de boa, super legal, mas comigo eu sempre tô meio me autocriticando, criticando, sabe? Todo o entorno. Então isso já sempre foi muito meu, assim.
E não que isso seja bom, tá? Porque essa autocrítica é um lixo também, mas aí você vê que todo mundo é autocrítico, aí você vê que não é uma coisa só sua, né? A gente é o pior chefe de nós mesmos, tem toda aquela história, né? Então, acho que na jornada foi um processo que misturou prática, né? Então, falar, troca com as pessoas e pensar na minha própria vida, que é isso, quando você fala qual é o meu papel, né, que eu estou fazendo aqui de fato, e até foi um processo de estudo, de conteúdo mesmo, sabe, de acesso à informação, eu acho que isso é importante. Quando você passa a estudar, querer se aprofundar em alguns temas, né, você acaba encontrando novos mundos e umas perspectivas que acabam tirando seu chão, às vezes, né, você fala assim, nossa, eu super acreditava em umas coisas e agora, né, então tem esse trabalho de reconstrução, talvez, sabe? De você olhar para umas coisas que não fazem mais sentido. Então, foi um processo muito eu acho que também, eu não acho que é só individual, né? O mundo estava falando várias coisas também. Então, no sentido, eu estava lá fazendo o meu trabalho e tal, e você vai entrando em contato, né? Com essas notícias, com uma sensação de emergência que bate muito maior, que talvez é isso. Às vezes, a emergência não bate porque a gente pode, para os nossos privilégios, não lidar com certas informações, sabe? E isso dizer sem a culpa, mas é uma realidade, assim. Então, às vezes, quando não bate, a água não bate na bunda, você não se mexe, sabe? Você está lá fazendo a sua vida e tudo certo. Então, eu acho que é um processo de você passar por várias experiências, acho que não tem uma fórmula, assim, mas você tem que estar aberta, né, a passar por certas experiências e escutar outras pessoas falando sobre suas vivências também, para você ver assim, tá, tem alguma coisa aqui que não está encaixando. E aí, nesse processo de realmente estudar, saber, tá, vamos entender mais sobre a sociedade, vamos entender mais sobre o trabalho, sobre o sistema, como as coisas funcionam. Aí você fala assim, tá bom, então como indivíduo, consigo fazer alguma coisa, né? Então, assim, né, eu acho que tem várias perspectivas de acordo com a sua realidade, as suas possibilidades, né? Então, acho que cada um tem sua capacidade no momento, sabe? De poder agir ou fazer alguma coisa. Por isso que eu não sou a favor de, tipo assim, você larga o seu trabalho e vai fazer alguma coisa com propósito. Acho que não é esse caminho, porque é isso. Muitas pessoas, assim, estão nesse trabalho porque precisam se sustentar e é o que elas sabem fazer e beleza, sabe? Eu acho que dá para você ter um trabalho, talvez, que não é tão nobre, mas que, enfim, você pode ter uma visão crítica em relação, putz, isso é só um trabalho, eu preciso me sustentar, e as minhas opiniões e meus apoios para fora, né, vão em direção a algo diferente, tá tudo certo. Então, acho que na minha trajetória é isso, é um caminho, sim, desconfortável, assim, né, que ele é super instável, mas fui tentando encontrar a minha vontade, é que assim, você pensa assim, tá, qual é a minha habilidade que eu já tenho, que já é um pouco natural, então no meu caso sou paciente, gosto de escutar, acabo mediando conversas, né, então e gosto de conectar os pontos, assim. Eu peguei essa habilidade que eu já tinha, falei assim, tá, mas a serviço de quê, né? Eu consigo estar hoje, assim. Que isso eu não acredito em um propósito que está escrito em pedra, assim, sabe? Tipo, vamos lá, um passo de cada vez. Hoje o que eu consigo fazer, porque eu vejo sentido dentro do contexto que eu já tô, que é dentro da perestroika, né? Que é de cursos, isso que eu sei fazer hoje, né? Então, observar o contexto que você tá. Observar o contexto. Eu peguei esse caminho, né, peguei, tipo, qual é a reflexão que eu gostaria de proporcionar, que é para mim mesmo, eu não estou numa posição, né, de falar assim, olha, eu venho aqui passar a palavra para vocês, e ensinar jamais, sabe, então assim, eu tô sofrendo também, tá, eu tô angustiadíssima, eu tô vendo que as coisas estão assim, então vamos juntos entender tudo isso, sabe, falar sobre isso, então claro, não existe neutralidade, eu apresento algumas lentes, assim, gente, é isso, vamos, como isso cai em vocês, vamos pensar sobre isso, então, assim, como inserir, talvez, um processo de pensamento crítico, talvez, com uma galera que nunca pensou sobre isso, sabe? E que está disposta. Eu acho que é muito legal o que se abre a partir daí. Demais. Então, por enquanto está assim, né? O futuro nunca se sabe. Você falou da angústia, né? E voltando para o autoconhecimento, né? Acho que a gente está numa situação do mundo que quem não está sentindo uma angústia assim é meio estranho mesmo, né? Assim, do jeito que as coisas estão andando, né? E aí você falou um pouco com essa questão de lidar com o diferente, que tem a ver com rasgar as bolhas, né? Para essa empatia genuína, né? Que é diferente daquela empatia de, mas eu tô doando cestas básicas, umas coisas que a gente tem uma ignorância mesmo em relação à situação de outra pessoa e se acha empático por fazer alguma coisa. E aí se vem ainda alguém, se a gente vem falando sobre isso e alguém pode vir falar assim, mas eu tô ajudando, você tá me criticando o tempo todo. É um paradoxo, assim, isso que a gente tá tentando
trazer mais clareza aqui, o que é o que vocês fazem na facilitação dos cursos. A verdade é que as pessoas não querem ouvir as verdades inconvenientes. Então, tem um diálogo que você trouxe, né? Às vezes eu ouvir verdades inconvenientes dói mesmo, né? E se a pessoa está presa nesses traumas, nessas rodas, nessa história que ela conta sobre si mesma, é muito difícil você lidar com uma situação partindo de um ponto que não é verdade. E essa verdade é inconveniente muitas vezes, né? Que tem a ver com privilégios, tem a ver com o próprio sentimento de culpa e a inação que ele gera, né? Então, desses paradoxos todos, como é que você faz, nas guianças que você faz, nas facilitações, para ajudar as pessoas a lidar com o diferente, a rasgar as bolhas, a entender a complexidade, né? Que tudo é muito complexo, né? Sim, eu acho que talvez falando justamente, a partir do momento que eu me coloco com uma pessoa que é incoerente, que todos somos e que não existem verdades, eu acho que as pessoas já baixam a guarda, sabe? Tipo, elas já não estão lá para se provar, sabe? Porque eu acho que a gente tem esse processo natural de se dar muita autoimportância, né, em tudo que a gente faz, né, quando até esse discurso de legado pode ser perigoso, né, pode ser até egocêntrico, assim, nossa, eu preciso deixar a minha marca, e isso também virar mais uma meta, uma coisa assim bem autocentrada, né. Mas o jeito mais básico de rasgar bolhas é tipo o poder de escuta, assim, escuta mesmo, né? Aquela escuta que você não está se preparando para responder, não precisa argumentar, você está escutando o que a pessoa quer dizer. E as turmas do clima, elas são bem diversas, porque o clima também disponibiliza muitas bolsas de estudo, então isso acaba gerando uma turma diversa, o que, na verdade, modifica todo, é essencial, né, para o curso. Então, acho que essa é uma forma, como é um espaço de conversa, e acabam tendo os grupos menores, né? Nessas conversas, quando as pessoas escutam visões que elas não teriam oportunidade, elas não estão habituadas a escutar, elas acabam entrando em contato com essas verdades inconvenientes, assim, não é assim, às vezes muito óbvio ou linear, assim, estou aqui, é um processo, né, de você ouvir um negócio que você já ouviu em outro lugar e você ouve da pessoa falando aqui na sua frente, aí isso faz você pensar sobre as suas próprias referências, isso te dá uma outra perspectiva, por isso que eu acho que o poder que a escuta tem, né, de pessoas que são diferentes de você, sim, e é uma escuta muito assim, a pessoa não está lá te convencendo, não está querendo te persuadir de nada, a pessoa está falando de uma experiência pessoal dela, de como ela vê a vida, de como ela passa a vida, de como ela pensa, sabe? E dentro das facilitadoras também tem uma visão diversa, então assim, eu acho que entrar em contato com o que é diferente de você, eu acho que e você precisa estar disposta a isso também, né, a escutar isso, a entrar em contato, mas eu acredito assim, todo mundo que chega no clima já está Alberto, sabe? Isso que eu sinto, assim, óbvio, para alguém se inscrever num processo desses, né, a pessoa já tem lá uma predisposição para escutar, para querer transformar alguma coisa. Então, isso que acaba sendo legal. Né? Você reúne um monte de gente que está, pelo menos, nessa mesma frequência, sabe? Mesmo com todas as suas diferenças. E aí, quando você vê que um aprendizado vem da troca com o que é diferente, você abre um novo campo, né? Você expande muito. E isso é muito legal, assim, se conectar de verdade com pessoas que você nunca viu na vida e pessoas que são muito diferentes e você vê que você se conecta, apesar das diferenças, você vê que tem coisas em comum, né, entre a gente, assim, então isso é muito bom. E aí tá nesse grupo, né, com pessoas diversas que buscam isso, né, e depois você volta ali para a chamada realidade, né, que é um mundo ali com muito mais preconceitos e muito mais ignorância, eu diria, do que as pessoas que já estão buscando. Eu não gosto de trazer esse ponto de pessoas mais conscientes que estão buscando isso, né, mas eu queria trazer um pouco a questão da alienação como escolha, né, as pessoas que não estão olhando para essas questões. Você vê essa alienação como uma escolha, né? É uma escolha consciente, é uma escolha inconsciente. É porque a pessoa não está sabendo lidar mesmo com isso. É porque falta informação para essas pessoas começarem a olhar para as questões e assim, a gente só vai mudar as coisas no coletivo mesmo, né? Mas a alienação que ela existe hoje, você vê como uma escolha consciente, não? E como é que a gente pode, qual que é o trabalho para essa alienação deixar de ser tão presente hoje, né, num país como o Brasil, num momento político que a gente está, em todas essas dificuldades que já estão acontecendo? Tá, eu teria, acho que 2 pontos, assim, para essa conversa. O primeiro ponto é que, de novo, a gente precisa olhar, a gente não dá para generalizar as alienações, né?
Tipo, de acordo com o seu espaço de poder, pode ser uma alienação consciente, intencional, e de acordo com o seu espaço de poder, você pode estar numa alienação porque a vida te impõe isso. Outro ponto é que é justamente isso, quando você olha para o sistema e todo o nosso funcionamento, é alienante por si só, né? Talvez é alienante em vários sentidos, né? Às vezes você tem que ter um trabalho que não faz menor sentido, que é repetitivo, mas que você precisa fazer. Redes sociais lá, de uma certa forma, que pode despertar também, é extremamente, né, alienante, quando você vai, né, para entretenimento, né? Então, todo momento a gente tem várias coisas que puxam a gente para um tipo de alienação. Então, é isso. De novo, esse paradoxo entre a autorresponsabilização pela alienação e o quanto a gente está num sistema que realmente ele é alienante por si só. E aí, pegando esse ponto, assim, da alienação intencional, e, né, trazendo a polêmica da Cláudia Leite, que rolou esses dias, né? Porque eu acho, não sei se você chegou a ver, que ela deu uma entrevista no Altas Horas e estavam lá, né, algumas atrizes, Ana Maria Braga, Débora Seco, o padre Júlio Lancelotti, né, então começaram a falar de indignação, né, o que te indigna, né, que nem você falou, né, se hoje, quem não tá indignado, né, quem não tá angustiado e vendo que tem alguma coisa errada, aí quando foi perguntar para Cláudia Leite, ela sempre foi uma das isentonas, né, ela, Ivete Sangalo e tudo mais, né, ela fugiu, assim, ela falou assim, quando eu indigo mesmo, mas sabe, eu sou pacificadora, a gente tem que encontrar luz dentro da gente, e aí as coisas se desfazem, você fica assim, mulher, mas que mundo você tá vivendo, sabe? Eu acho que no caso dela é uma alienação intencional, porque assim, não quero me colocar porque tenho a perder, e nesse caso é grana, né, grana e talvez público, seguidores dela, então ela opta por assim, não vou entrar nessa porque não quero perder, mas ela sabe do que está acontecendo, sabe, uma pessoa assim tem ideia, então é intencional, só que aí hoje, né, isso não passa em branco, né, então já choveu crítica em cima dela, falando justamente disso, e aí ela solta um vídeo que dá para ver que foi o assessor dela que escreveu assim, dela falando, não, realmente, sabe, meio que se retratando. A mim, né, não me convence, assim, porque é isso, até essa alienação intencional vem de um privilégio mesmo, de você estar confortável no seu lugar, você não precisa se indignar, porque senão você tem talvez algo a perder. Então, acho que tem, sim, essas pessoas que optam, né, por não se envolver e não querer saber mais, porque o problema não atinge elas, né? Sai governo, entra governo, acontece uma catástrofe, não vai prejudicar, né? E a gente sabe que nesse sentido são muitas poucas pessoas que podem optar por isso, né? E tem alienação também de falta de informação, sabe? Às vezes a gente, não é que a pessoa é má, mas talvez ela não se informe, não tem informação suficiente. Então, logo ela não pensa sobre isso. Então, então acho que tem esses tipos, assim, e como tirar, né, eu acho que nunca é um processo rápido, né, eu acho que sair da alienação, às vezes você precisa passar por uma experiência pessoal muito forte, que vai te balançar, né, que vai te fazer questionar, ou acredito que tem, vamos dizer, movimentos, né, gerais, assim, né, de mudança de consciência mesmo, que sabe, quando tudo vai se transformando ao mesmo tempo, aí como as coisas vão acontecendo, né, eu acho que você começa com um grupo menor de pessoas que vão se conscientizando e isso vai se espalhando até o momento que certas coisas não são mais normalizadas, né, quando a gente vai pensar na história, a gente olha para isso, algumas coisas que eram absurdas no passado, hoje você olha e fala assim, mas não tem possibilidade disso acontecer, sabe, então acho que é um processo que vai se transformando. Não acredito necessariamente que sempre mais consciente melhor. Eu acho que a gente consegue ver que dá para existir retrocesso, sim, sabe? E que certas coisas são muito frágeis. Mas eu acho que quando a gente fala em alienação, acho que tem que olhar para quem se beneficia dela e quem está lá muito por falta também de acesso, de informação e de opção. Então, acho que não dá para colocar tudo no mesmo saco, mas olhar para esses grupos mesmo. Quando a gente olha na perspectiva histórica, assim, né? Por um lado, dá uma sensação de, nossa, estamos evoluindo como sociedade, né? A gente olha, teve genocídio indígena, escravidão, holocausto, mas por outro lado, parece que tem tantas questões tão emergentes, né? Que tem tanto sofrimento que poderia ser evitado em tantas pessoas e tantos seres,
que dá essa frustração de também não saber assim, qual é a minha causa, né? Qual que é... E aí queria voltar para esse ponto do propósito que você falou agora há pouco, né? Que também virou uma bagagem gigante, né, nas pessoas, né? Eu tenho que achar o meu propósito, a causa que eu vou fazer, porque tem tantas coisas emergentes, né? Tantas coisas essenciais, urgentes para serem feitas, né? Para reduzir sofrimento mesmo, né? Nosso, dos outros, né? O meu e do todo, né? De outras pessoas, outros seres que estão em situações e tanto sofrimento por aí, num momento de extrema polarização, né, no país, que a gente está lá, ou você é Bolsonaro, ou você é Lula, você é daqui ou dali. Aí esse caminho que você falou do pacificador, assim, o que é ser pacificador hoje? Também fico pensando, assim, o que um Gandhi, um Mandela, né? E quando a gente olha também nessa perspectiva, todos eram homens também, né? Assim, Gandhi, Mandela, assim, o que hoje na sua visão, assim, esse caminho, né, de pacificação, de agir, tantas causas, né, de raça, gênero, social, econômica, ambiental. Como é que te ressoa aí nessa fala? Acho que tem dois assuntos diferentes que se cruzam, mas eu acho que, assim, nem sempre o caminho é da pacificação. Talvez eu não acredito que o caminho tenha que ser pacífico, porque hoje ele não é pacífico, né? Eu acho que na nossa história é violento, né? A nossa história do Brasil é violenta, então não acho que, então tem que ser violento também, né? A solução, mas eu acho que, né, eu não acredito num caminho do meio, né? Quando a gente está falando até dessa questão política, né? Porque quando você vê a história do Gandhi, Mandela, são histórias políticas, né? Tem uma relação com a política do seu tempo, assim, e de se colocar, né? Então, às vezes a gente fala, o Martin Luther King, né? Pacífico, né? Ele tinha ideias bem, né? Não tão pacíficas, né? Na história dele, que é ocultada, né? De propósito, para se vender essa história, né? Que é só, né? Esse posicionamento pacificador que é o caminho, assim. Mas a gente vê que, por mais que se tente fazer, principalmente dos grupos oprimidos, não resolve não, sabe? Porque quando você toca lá no calo, não existe mais essa história de ser pacífico, sabe? Então, acho que a polarização, ela beneficia quem está no poder, sinceramente. Acho que quando a gente vai ver, né, sempre existiram partidos opostos, né? Isso desde que eu sou criança, eu lembro das eleições, sempre era. E por que agora, né, tem essa intolerância, né? Porque agora isso acontece, né? Então, foi um processo intencional, assim, quando a gente vê de se construir uma história de inimigo, assim, né? Que tem um grande inimigo que a gente precisa combater. Isso acaba prejudicando muito a qualidade, né? E a profundidade das discussões políticas, assim, eu não acredito em centro, assim, eu acho que a gente precisa se informar e ver quais são os nossos valores, as agendas que a gente defende, e sim, escolher um lado, porque não existe um meio nesse sentido, né, então acho importante, eu não sei o que eu sou, o que eu defendo, isso, vai fazer um trabalho de estudar o modelo político que a gente tem hoje, não é ideal, não, mas assim, é o que temos nesse sentido, né, então vamos lá estudar quem são as pessoas, o que está sendo defendido, o que está sendo falado, quais são os valores por trás, e realmente se posicionar, que eu acho que isso que às vezes as pessoas interpretam, né, essa coisa de pacificador, então não vou me posicionar, vou ficar no meio porque é o caminho da paz, e não, isso é pior, no final das contas que isso acaba beneficiando, né, quem está no poder ou quem, na verdade, tem ideias bem não pacificadoras de mundo, sabe, vamos dizer assim. E aí tem essa outra questão, né, de como encontrar a sua causa, né? Eu acho que isso sim é um processo mais puro de autoconhecimento, com essa conexão com o todo, porque eu sempre fiquei muito curiosa, né? Como as pessoas se conectam com uma causa muito específica e ficam nelas? Normalmente é quando isso atinge a sua própria vida, né? Então, isso te atinge num grau que você, né, se dedica àquilo, mas você fala assim, e como pessoas talvez que não sofrem nenhum tipo de opressão podem se conectam com o quê, né? Então, acho que é muito um processo de ver mesmo o que te desperta, o que te pega pelo estômago, sabe? O que te faz querer estudar, entender mais né, para que você iria disponibilizar seu tempo e energia, sabe? Então é muito mistura, assim, do que faz sentido individualmente para cada um. E a partir desse momento que você identifica, tem esse processo mesmo de você ir atrás e, especialmente falando com quem já está na linha de frente faz tempo. Então, quando eu falo linha de frente, né, acho que em todos os assuntos você consegue chegar, né, ou nos povos indígenas, ou nos quilombolas, ou essas pessoas, né, que já estão, né, que foram silenciadas e são silenciadas até hoje, assim, e que às vezes a gente chega assim, nossa, queremos fazer alguma coisa. Então, assim, escutar também, quando a gente fala de escuta, é nesse sentido também, né, porque às vezes as pessoas têm muita sede de protagonismo,
essa coisa, né? Eu quero fazer, eu quero aparecer fazendo, quero ter um papel importante. E tem uma coisa que a Ana Carolina Martins, que é uma das facilitadoras de um dos cursos do clima, ela fala, tipo, como é que ela fala? É alguma coisa assim, tipo assim, a gente precisa da participação de vocês, né? Ela como uma mulher negra periférica, né? Ela falando assim, a gente não precisa do protagonismo de vocês, a gente precisa da participação, e participar não é a mesma coisa que protagonizar. Então, isso que às vezes me incomoda, assim, né, quando, né, a gente, e o que acontece, porque é natural que isso aconteça, né, quando a gente vê eventos sobre transformação social, impacto social, tem a mesma galera de sempre lá, né, galera branca, de classe alta, que quer transformar o mundo, ótimo, lindo, mas assim, vamos olhar para essa galera que tá falando isso faz tempo, vamos olhar para a raiz do problema, sabe, tipo, talvez olhar como nós chegamos até aqui, a gente se aproveitou de muitas coisas, então, né, que tipo de reparações podem existir nesse sentido, sabe, é isso, eu não acho que a gente não tem que ir atrás, mas assim, qual o nosso papel nesse sentido mesmo, sabe, a gente quer protagonizar, a gente quer participar, porque, de novo, a gente entra nessa autopercepção do quanto essa busca, ela é um pouquinho egocêntrica, e acho que talvez sempre vai ser assumir isso, sabe, vai ser mesmo, e quanto a gente pode ir lidando com isso, sabe, assumindo esse nosso lado, e falando assim, tá, vamos olhar para isso, e o que dá para fazer em relação a isso, sabe. Boa. De novo, não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, total, total. Trouxe um outro questionamento que eu tenho, que muita gente fala assim, né, nessa questão de protagonizar e participar, que é vou dar voz para essas pessoas, né? Vou empoderar essas pessoas, né? Que aí, de novo, se colocando nesse lugar do protagonista salvador, né? E aí eu queria entrar nesse, acho que é triângulo do eu aprendi na Califórnia, expressão, triângulo do desempoderamento, alguma coisa assim, que é o salvador, a vítima e o vilão, né? Então tem um vilão, que alguém se aponta essa pessoa, esse ser, alguém como vilão. Tem um salvador, que geralmente é o papel que a gente fica meio que se alternando entre esses papéis. Salvador, vítima e vilão. Dependendo da situação, tá cada um desses três, né? Então eu fico pensando como se posicionar no mundo de hoje sem cair nesses papéis, assim, né? Não sei se você tem algum jeito de enxergar isso, porque é isso, se eu percebo que eu preciso dessa participação, não do protagonismo, mas da participação, talvez do protagonismo da participação, protagonismo, não sei como dizer isso, sem cair nessa armadilha do salvador, de vou dar voz, vou empoderar, mas também sem cair na inação de não fazer nada e ficar ali porque sentado nos privilégios, porque eu também não posso protagonizar como privilegiado, né? Eu acho que tem vários tipos de ação que a gente e funções que a gente pode aderir, né, sem querer ser, porque assim, não adianta, a sociedade ainda dá mais voz como sociedade, né, a umas pessoas do que outras, então se você pode aproveitar esse espaço de privilégio para aparecer, mas para dar amplitude para alguma causa, mas se colocando no seu lugar, assim, nesse reconhecimento, acho que tudo bem, sabe? Mas no sentido de você querer protagonizar uma causa que você acabou de chegar e tem outras pessoas atrás de você que já, né, trilharam um caminho, eu acho que é outra, né? Tem todo um caminho entre a inação e o protagonismo total, sabe? Que eu acho que à medida que você vai conhecendo esses movimentos que já existem, vai se identificando, você acho que vai conseguindo se adaptar, sabe? Ao espaço que você pode ocupar e saindo de cena e tentando colocar outras pessoas em cena. Eu acho que é um pouco isso. Então, com essa visão de Salvador, né? Ela é bem prejudicial, na verdade, para tudo, assim, porque, que nem você falou, né? Ninguém empodera ninguém, né? As pessoas não precisam ser salvas. Eu acho que a gente precisa ter claro isso. E não significa que você não deve doar, né, dinheiro, não deve fazer caridade. Eu acho que precisa, né? Tipo, as pessoas têm essas necessidades que, vamos lá, doar dinheiro. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa doar e fazer tipo de caridade, olhar assim, tá, por que o sistema é injusto? O que faz com que esse sistema é injusto? Quem ganha, sabe? Fazer essas perguntas que vão mobilizando a gente a ter uma perspectiva bem sistêmica, sabe? Até a gente realmente tomar um lado, tomar partido, que eu acho que é isso que a gente precisa, tomar partido e falar assim, tá, as coisas acontecem, não são do além, sabe? Claro, é complexo, mas entender assim, tá, quais caminhos a gente pode seguir. E nesses movimentos, assim, como eu posso ser útil, como eu posso estar a serviço sem realmente roubar o protagonismo de uma pessoa que é ela que precisa, sabe? Que a gente precisa realmente deixar, mas não como um sentimento assim, ai, olha como eu tô sendo boazinha aqui, tô deixando ela. Não, tipo assim, as coisas têm que ser assim, sabe? Então, mas é um processo mesmo de
Acho que de humildade, você olhando e se ajustando, sabendo que você pode errar também, sabe? Mas é muito estar vigilante o tempo todo, sabe? Para o que você fala, para os espaços que você ocupa, tipo, como você se coloca, para o que você. Quais são seus desejos, sabe? Os lá no fundo mesmo. Uhum. Porque o porquê que você Um está pouco por fazendo aí. isso, né? Por que você está fazendo? Acho que aí o Sim. autoconhecimento ele entra nessa perspectiva da presença, né? Ou da atenção plena, para qual ação consciente a ser feita, né? Qual ação que vai realmente perceber, né? Se você está fazendo essa ação para o seu, se você se achar um herói da jornada, ou simplesmente porque você ressoa isso, né? Você tem uma empatia genuína pela dor do outro, você reconhece que você está nessas condições de fazer isso. É meio que quase que assim, o mínimo, né? Se fosse o de cesta, a gente comentou, né? O de doação, né? Tá legal, isso é meio que o mínimo, assim, né? Se você tem muita grana, assim, que mais, né? Porque tem essa sensação de, eu vou dar um dinheiro aqui, já fiz minha parte, né? Eu tô dando dinheiro. E aquele ali, milionário que não tá fazendo a parte dele, né? Então fica muito mais um jogo, eu vejo, competitivo, assim, de como se fossem crianças mesmo, né? Os, sei lá, empresários, políticos, além do fato de políticos terem cabeça de empresários, né? Terem mentalidade de maximizar lucro, né? Então, e quando a gente fala do sistema, é uma coisa tão complexa, né? Porque tem tanto sistema econômico, político, e aí eu sempre fico pensando assim, se é melhor criar um sistema novo ou se é mudar o sistema de dentro para fora, né? Como é que você vê assim essa mudança no caminho mais realístico, assim, mais realista e possível da mudança, seja criar novos sistemas políticos, econômicos, empresas, formas de ver o mundo, ou mudar esse que a gente tem de dentro para fora? Eu não sei, acho que em certo aspecto eu sempre acho que vai ser de dentro para fora. Tem que ser um pouco utópica, porque eu acho que ser 100% realista, porque é até o nome de um livro, né, que eu gosto muito, que é Realismo Capitalista, né? Então, assim, vamos dizer que nossa imaginação, poder de imaginação para imaginar novos sistemas, novos mundos, foi meio que sufocado, né? Parece que, bom, esse sistema é o único, então é isso aí, né? Então parece muito difícil sair dele. Então é um exercício de imaginação mesmo muito difícil de fazer. Assim, eu já escutei, né, estudiosos falando assim, tá, esse novo sistema que vai surgir não tem nome, vai ser uma mistura, né, de várias coisas, ou já escuto gente que sim, de vários, né, tipo, uma coisa que eu leio muito é sobre ecossocialismo, então que, né, uma forma que une, né, tipo, uma sociedade justa que está de acordo também com a questão ambiental, então, né, a justiça de uma forma muito mais ampla, então, assim, acho que eu não consigo te dizer assim, ó, é isso e vamos lá, acho que eu estou num processo também de estudo, de saber mais sobre, mas eu acredito que sempre vai ser de dentro para fora, no sentido assim, a base da pirâmide se conscientizando, né, talvez utopicamente eu enxergaria assim, sabe, a base da pirâmide se conscientizando para transformar pela base e não pelo topo. Eu não acredito que as pessoas que sempre se beneficiam desse sistema vão ser as que vão salvar o sistema. Eu sempre olho com muita desconfiança. Então, tem que ser um pouco utópico para pensar em transformação, assim. O tópico não é ingênuo, assim, é realmente uma coisa que te guie, basicamente, nessas crenças e suas ações e nos seus estudos, sabe? Uhum, sim, tem a capacidade de visualizar, né? Tem um autor que eu gosto, que é o Charles Eisenstein, que ele fala o melhor mundo que os nossos corações sabem que é possível, né? Então, tem essa visualização de acreditar mesmo que é possível o mundo real, senão a gente cai muito numa situação de, não vou fazer nada porque tá tudo ferrado e não tenho o que fazer. E, ao mesmo tempo, de forma realista, olhar para o que pode ser feito, né? Você falou ecossocialismo, falou de novas versões do capitalismo, e acredito sim que tem, quando a gente olha para as crianças, para a nova geração, tem uma conscientização bem maior, mas quem está no poder hoje, né, que é quem geralmente é homens brancos, velhos, tem essa mentalidade de se manter no poder e de ter certeza do que é certo, essa visão patriarcal, e assim, eu sei o que é o certo, me escuta, né? Essa violência em diversas maneiras, né? Então, quando eu olho para a geração nova, eu sinto esse otimismo maior. Mas quando eu vejo que quem tem o poder não tem intenção de mudar e quem tem intenção não está no poder, aí o que volta para a educação, né? Volta para, então educação, aí a gente olha, educação tá cagada, e agora? Então, só que eu preciso dessa energia para eu não ficar nessa inação. Então, eu compartilhando aqui, como é que minha cabeça ela vai viajando nesses assuntos, assim.
Não, com certeza, mas tem um ponto importante. Eu, particularmente, assim, eu não acho que vai ser uma nova versão capitalista que vai ser um sucesso, assim, sabe? Eu acho que realmente precisa ser outra coisa, e é muito difícil imaginar outra coisa, sabe? Então, por isso que é bem utópico. Mas, disso que você falou, tô pensando aqui, realmente é tudo muito grande, né? Se você quiser enfrentar essa coisa muito grande, é inviável. Ao mesmo tempo, eu acredito muito que acontecem várias coisas ao mesmo tempo em vários lugares do mundo, que não é uma coisa, sabe, linear e essa coisa do tempo que vamos chegar, assim, acontecem várias coisas, as coisas vão se transformando, porque é isso, se a gente for assim, tá, vamos só pensar em educação, então, nossa, pensar em transformar a educação no Brasil parece algo gigante, né, mas é isso, podem existir várias iniciativas que já existem, né, em vários lugares que já estão transformando, né, as coisas já estão acontecendo, e principalmente quando a gente olha para as margens, algumas coisas já estão acontecendo, e às vezes é isso, não é um grande movimento necessariamente, né, não é algo que vai ser noticiado, mas eu acredito que sim, as coisas já estão acontecendo, né, mas para elas realmente atingirem uma escala global, e eu acho que levam tempo e acontecimentos que a gente não tem nosso controle, né? Que a gente não tem como saber, vamos dizer. Então, eu acho que é isso. A gente pode muito se inspirar nessas iniciativas que já existem, até para a gente, né, pensar no como nós gostaríamos de colaborar, sabe? Quem está aí fazendo há muito tempo tem um conhecimento, sabe, gigantesco da prática, né? Então, talvez essa troca, assim, né, de olhar para quem está fazendo, de olhar para quem está estudando novas possibilidades de mundo e novas formas de organização, porque tem muita gente estudando isso, e a internet possibilitou, né, que tem várias pessoas que são da academia e que estão traduzindo conhecimento, né, no YouTube, no Instagram, isso é ótimo, assim, porque antes não se chegava esses conteúdos até a gente. Então, como a gente consegue se educar para quando a gente tem, né, não se apegar assim, falar assim, eu sou isso agora. Acho que isso também é o lado que a gente acaba indo, que parece que a gente precisa, né, para se autoafirmar alguma coisa, né? A gente precisa, sim, tomar partido, né, se posicionar, mas assim, tá, assumir que a gente também tem nossas limitações e estamos aprendendo, e é isso aí, sabe? Então, o quanto a gente pode realmente, a gente tem um papel de ir atrás de informação, estudar para entender justamente quais são as novas formas de organização, como nós podemos acrescentar e como a gente treina esse olhar que é coletivo e não individual. É isso, não é de um dia para o outro. Não é que você vai acordar amanhã e falar assim, nossa, agora, né, tudo coletivo, e não, porque isso está introjetado dentro da gente, essa mentalidade toda, sabe? Não é uma coisa que você se livra dela porque você quer, tá dentro da gente, então é olhar para isso e reconhecer, né, que a gente tem essa limitação, a gente vai ter que lidar com ela para o resto da vida, talvez as mudanças que a gente quer, a gente não vai ver em vida, e que é sobre isso, sabe? Tá tudo certo. Mas que a gente não é só por causa disso que a gente tem que desistir, sabe? Somente quando você tá na prática e você vê coisas acontecendo, isso acaba te dando uma esperança, sabe? Quando acho que trocas com as pessoas, pelo menos pra mim, é uma coisa que me motiva muito, assim, trocas profundas nesse sentido, sabe? De putz, vamos nos conscientizar juntos, sabe? Que é uma coisa que só fala assim, tá, é micro, é tudo no micro, né? São as micropolíticas, são as microações que você vai fazendo, sabe? Às vezes a gente fica, ai, não, precisa fazer algo grandioso, abrir uma organização. Mas não, sabe? É isso, tá? O que a gente consegue fazer no micro, mas com esse olhar já, sabe? Esse olhar pro todo. É uma mania de grandeza mesmo, né? Assim, que eu me vejo assim, não quero, assim, aí volta pro protagonismo, volta pro Salvador, né? E esquece, assim, sou só mais um ali, né? Sou só mais um, sim, fazer minha parte, tentar diminuir ao máximo a autocobrança, porque senão fica nessa, né? Ah, não faço porque eu me cobro muito. Ou assim, eu me cobro muito, então é melhor não fazer. Eu vou fazer e vou ficar me cobrando. Então acho que assim, tem uma questão de grandeza, assim, de a gente olha que nas pequenas coisas ali, né, a soma dessas pequenas coisas, cada um sendo um indivíduo, fazendo parte do coletivo, né? E não é assim, tem muito desejo por ser alguém e resolver uma causa que é muito maior do que a causa em si, que é mais esse desejo de ser alguém. Quando a gente olha histórica, né? Sei lá, meu desejo é ser o Gandhi. Ah, não porque ele, às vezes nem sei o que o Gandhi fez, mas eu quero ser famoso e quero ser... É muito mais, às vezes, um desejo por fama, dinheiro, e acho que aí que entra de novo o autoconhecimento, de olhar para entender o porquê que eu realmente quero fazer isso, né? E acho que despertar isso, né, que eu acho que queria já entrar um pouco na perestroika, no clima, no que vocês fazem de fato, para isso, né, para despertar essa conscientização, que é muito, eu vejo, né, individual e coletiva que vocês trazem,
para entender qual que é o nosso papel diante dessas complexidades vividas, né? Então, acho que vocês fazem isso com maestria. Lembrei até de uma newsletter que esses tempos vocês mandaram, que era um videozinho do Krenak, que é um exponente, assim, hoje das pessoas que eu mais admiro. Mas queria que você contasse um pouco da perestroika e do clima. Legal. Né, uma coisa só antes que eu fiquei pensando, né, que a gente tem essas figuras que ficam conhecidas, né, mas elas nunca chegaram lá sozinhas, né, não foi o mérito delas nunca, mas é muito louco a gente pensar que a forma que a gente aprende história já é uma forma bem equivocada, né? Quem são os... A gente sabe de uma parte muito, muito, muito ínfima da história, que estão nos livros e que a gente aprendeu meio igual, que é uma visão, sabe? Então, de pensar, né? Até essa forma de contar a história faz com que a gente tenha essa imagem do que é ser alguém também, sabe? Que é bem deturpada. Mas falando um pouquinho da perestroika, né? Eu entrei na perestroika há um pouco mais de 7 anos, né? Na época que tinha perestroika São Paulo. E, enfim, né, a Perestroika fazia cursos, né, que eram voltados à criatividade, mas dentro de vários outros temas, né, sempre teve essa questão da troca, né, da escuta muito grande, assim, então, a pessoa ia lá fazer um curso, mas no fundo, assim, era uma experiência mesmo de conhecer outras pessoas, conhecer, enfim, novas perspectivas sobre, da parte dos professores e professoras até dos alunos, né, então, era tipo assim, como uma sala de aula, bem entre aspas, né, que não era uma coisa formal, pode se transformar mesmo em algo que seja relevante, sabe? A pessoa muito além do conteúdo que ela está aprendendo lá, né? E aí, paralelamente a isso, uns 2 anos depois que eu entrei, eu lancei um projeto lá dentro. Acabei, né, criando um projeto lá dentro que tinha outro nome, que tinha essa proposta de criar esses espaços para quem estava um pouco perdido, se questionando. Eram umas coisas bem experimentais, assim, para as pessoas, né, se conectarem. E, então, as pessoas falavam, curso do quê? Não sei. E eu gostava disso, assim, as pessoas não saberem falar do que era o curso, mas que elas não conseguiam explicar para as outras pessoas que estavam perto delas do que era, assim. E não por uma questão, de mistério. O mistério é legal também, né? Mas por uma questão, assim, realmente difícil explicar. Não era curso, era uma coisa que realmente as pessoas iam lá com uma coisa assim, bem pontual, eu quero saber tal coisa, e viam que não adianta a gente ter meta quando a gente está falando de coisa super subjetiva, de descobrir o que você gostaria de fazer, de entender porque você está insatisfeito, de encontrar mais sentido. Isso eu falava desde o primeiro, gente, não é num curso que vocês vão, né, saber sobre tudo isso. Parem de gastar dinheiro, sabe? Meu sonho é que um dia esse curso seja obsoleto, sabe? Que a gente não precisa ficar pagando dinheiro para, né, se encontrar. E aí, nisso, eu fui me incomodando com a minha própria abordagem, né, que eu te falei lá no começo, de que, principalmente entre o público da perestroika, que é uma galera que tem mais grana, né, que pode pagar pelos cursos, não tinha muita reflexão, né, sobre espaços de poder que a gente ocupa, sobre conscientização social. E aí eu falei assim, mas tá errado isso aí. Um pouco assim. E até da minha parte, né, comecei a me incomodar, que nem eu, né, falei no começo, bate uma sensação de você fala assim, é o mínimo que eu posso fazer, sabe, nesse sentido, dentro desse espaço que eu tô hoje. Então, o clima, ele nasceu com essa ideia, assim, de falar com essa galera que tá aberta, né, porque eu acho que todo mundo que chega tá aberto, de uma forma didática, mas que estimule essas trocas num espaço seguro, sabe, num espaço que as pessoas se sintam à vontade para se colocar e para escutar, sabe? Então, de fazer esse exercício, né, de várias formas, desde trazendo pessoas falando de temas que são polêmicos, né, que é a tensão, então, mas de criar espaço de troca, porque, para mim, claro, você escutar uma pessoa falando, você já aprende pra caramba, mas eu acho que você aprende mais depois conversando com outras pessoas sobre isso, sabe? O que fica em você, quais são os incômodos que nascem, porque é isso, a ideia é trazer temas incômodos, ver como eles se reverberam e botar, falar sobre isso, sabe? Numa posição, assim, ninguém aqui tem certeza de nada, então vamos trocar para ver o que a gente pensa sobre isso, sabe? Sempre pegando temas que precisam ser transformados, porque até pela nossa sobrevivência, né? Como espécie, vamos dizer, sabe? Então, realmente nasceu dessa vontade de construir um espaço que não seja já tão avançado e acadêmico sobre esses assuntos, porque isso já existe, assim, até porque eu não me sinto capaz de entrar em tanta profundidade em certos pontos, mas de criar esses espaços para as pessoas começarem a falar sobre isso, porque muitas delas não têm esses espaços, muitas delas se sentem peixe fora da água dentro da família, se sente peixe fora da água dentro do seu trabalho e muitas vezes dentro dos seus círculos de amizade, justamente porque está se conscientizando. E aí, imagina, né, você fala assim, tem alguma coisa errada comigo, sabe? Porque se ninguém em volta de mim tá compartilhando dessas inquietações, tem muito sofrimento aí também, né? É uma solidão
que a pessoa passa a partir do momento que ela começa a se conscientizar, porque certas coisas que você acreditava e que você achava legal e que você achava interessante, de repente não são mais. Isso dói pra caramba, sabe? Eu vi que, eu olhei, assim, eu olho e vejo, vi que tinha essa necessidade, assim, acho, né, desses espaços estamos vendo o que vai dar, sabe? Nesse sentido está sendo bem legal. E acho que tá longe de ser obsoleto ainda, viu? Vai ter muito trabalho ainda, viu, Nath? Olha, nesse sentido, acho que sim, viu? Mas é isso, porque às vezes as pessoas não querem entrar em contato com esse tipo de coisa, assim, sabe? Então, porque realmente dá medo, assim. Ou você vai investir dinheiro em uma coisa que vai te dar retorno a curto prazo, sabe? Algo pro mercado, algo pro meu trabalho, alguma coisa que seja uma fórmula rápida para eu ficar melhor. E aí, às vezes você fala assim, não existe fórmula rápida para você ficar melhor, gente. A partir do momento, claro, a gente tem algumas ferramentas que conseguem melhorar a sua vida, com certeza. Mas se a gente está num sistema quebrado, não vai ter fórmula pronta para você resolver, sabe? Então, não sei, vamos ver. E esses cursos maravilhosos, a Lana Sanches, que trabalha aqui no podcast também, maravilhosa, ela fez vários cursos contigo, ela que apresentou a gente e adora demais. Queria saber quais foram as referências para você, assim, ao longo da sua jornada, quais são referências hoje, seja de sistema, seja de grupos, seja, sei lá, uma que me veio a Singularity na cabeça. O que você vê pelo mundo hoje de referências que você usa para aprender, o que você consome? Seja isso, né? Cursos, livros, autores, perfis no Instagram, enfim, o que são referências suas hoje que te ajudam tanto no seu trabalho como na forma de pensar e viver a vida? Se eu pensar, assim, tem bastante coisa. Eu vou tentar fazer um filtro agora, assim. Mas quando eu estava começando, né, a Joanna Macy foi uma inspiração nesse sentido de, não sei se já ouviu falar nela, que é uma psicóloga, ambientalista, ativista, que ela acabou facilitando encontros que ela chamava de despair work, né, que eram encontros de desespero. Então, ela foi uma das psicólogas que realmente olhou que não adianta individualizar os sofrimentos e que é genuíno você sofrer, né, por o que está acontecendo no mundo, assim. Então, ela faz essa conexão entre os sofrimentos que a gente passa com, né, a emergência climática, porque ela está conectada com isso, e como, né, criar ambientes para as pessoas se ligarem e quererem fazer, né? Então, ela tem um livro que chama Esperança Ativa. Então, enfim, ela foi uma referência lá no começo que, enfim, eu curti, assim, né, o Ailton Krenak, todos os livros dele, acho que ensinam demais, né, sobre a nossa insignificância, né, e também o nosso papel, né, a obrigação de reflexão que a gente tem em mãos, né, acho que tudo, sempre ele fala, né, ele tá falando de um monte de desgraça aí, você consegue sair de uma forma, né, uma sensação estranha, assim, que é boa e ruim, não sei, é mais boa do que ruim, né, então sempre dá uma parada muito estranha da pessoa ouvir ele falar. Que eu te falei, né, venho estudando muito sobre ecossocialismo, a Sabrina Fernandes tem um trabalho muito bom no YouTube, os livros dela são muito bons também, tem um livro introdutório, assim, para quem quiser começar, que chama Se Quiser Mudar o Mundo, né, um guia político para quem se importa, que acho que pode ser um livro para começar a ver como esse conteúdo reverbera em você. Desse livro que eu citei, do Mark Fisher, Realismo Capitalista. Então, assim, hoje em dia eu estou estudando muito, assim, a relação entre capitalismo, subjetividade, né, sofrimento, por causa do, né, trabalho. Então, esses são temas que me despertam pra caramba, assim. Os trabalhos da Ana Carolina Martins, assim, né, não é nada grande, eu não vou te falar de nenhum movimento gigantesco, assim, porque eu acabo muito me espelhando em pequenas pessoas, pequenos projetos, assim, né, eu tô lendo muito sobre o movimento zapatista no México, em Chiapas, então, assim, né, é o que a gente tem a aprender com quem está fazendo e quem está estudando, assim. É isso que me vem de cara. Com certeza tem muito mais que eu vou me arrepender de não ter vindo agora, assim, porque sempre que a gente vai pegando de surpresa, assim. Esse é o que tá assim, agora, tá ressoando agora. Eu devia ter falado também esses outros, com certeza vão vir muitos nomes, assim, mas... tem um documentário Visionários na Quebrada também, Visionários da Quebrada, eu queria indicar, que tem para ver gratuitamente no Loki, que é da Ana Carolina Martins, que é muito inspirador também, assim. Então, acho que esses são pouquíssimos exemplos, com certeza existem muito mais. E hoje, Nath, você tem alguma rotina, assim? Por exemplo, você tem um horário que você separa para estudar, tem um horário que você cuida dos grupos, tem as suas práticas de autocuidado, você tem alguma rotina específica ou cada dia é um dia, assim, na sua vida? É uma bagunça, né? A pandemia, acho que fez uma... Eu sou uma pessoa que gosta de rotina, assim, mas a pandemia deu uma
desequilibrada, assim, então eu nado, assim, então esse é o meu esporte meditativo, assim, então eu tento 2 vezes por semana, pelo menos, nadar. Eu acordo muito cedo, não porque eu quero, porque eu abro o olho, então assim, 4h30, 5, 5h30. 4h30, 5 da manhã eu abro o olho. Eu juro que eu queria mudar de horários, mas não consigo. Não consigo. Não sou desses Não é clubes dos das 5 da manhã. Nossa, Deus me livre, não. Produtividade. Ai, eu queria muito dormir, sério. Mas é isso, eu acabo tendo sono às 9, 9h30. Aí fico pensando, gente, quando voltar tudo às presenças, eu não vou ter vida social, ferrou, né? Porque se eu for dormir às 9 da noite, eu não vou ver mais ninguém, né? Então, espero que isso mude, mas hoje eu não consigo mudar, assim. Então, durmo cedo, acordo cedo. Enfim, é uma mistura, né? Acabo trabalhando muitas mais horas do que eu deveria, assim, porque quando você a coisa do empreendedor, né? Empresário de si, né, como algo ruim, assim, sabe, né? Que você trabalha muito mais e se cansa muito mais, mas tento, né, encontrar esse momento de, faço um esporte de manhã para dar uma, né, vamos dizer, deixar a frequência um pouco mais tranquila e acabo trabalhando o dia inteiro e eu não tenho uma rotina de trabalho, né? Envolve desde isso que a gente está falando até estudar. Não, estudar acabo fazendo mais de fim de semana, assim. Às vezes eu faço algum curso, clube de leitura. Todos são à noite, né? Eu sofro um pouco, assim, porque à noite eu já estou, né, com sono, assim, cansada. Mas aí facilitação, né? Os cursos. Mas quando eu falo trabalho é isso, né? Eu faço um pouco de tudo. Então, produção de conteúdo, venda, os e-mails, estudar para fazer o conteúdo em si, né, falar com as pessoas, estratégia de comunicação, então tem todo um aparato aqui, mas é o mínimo de rotina que eu tento, assim, e cuidar da casa, cozinhar água, né, essas coisas que, normal, assim, isso já se passava antes também. Manter um equilíbrio aí. E queria que você trouxesse um pouco dos próximos cursos que vão ter e um pouco também das mídias sociais que você esteja, o Clima esteja, né? Aliás, o Instagram do Clima é muito bom, então um pouco dos próximos cursos ou próximos trabalhos, ou jeitos das pessoas entrarem em contato contigo e as redes sociais da Perestroika, do Clima, ou o site, enfim, como as pessoas podem entrar mais em contato contigo e com os cursos. Boa. Então, de cursos, tem 2 agora abertos. O Clima não tem muitos cursos, na verdade, são os 2 principais agora, que é o Tensão, ele tem o objetivo de trazer, né, temas complexos de uma maneira acessível e conversar sobre eles. Então, são 4 módulos durante o ano. O primeiro já aconteceu, mas a pessoa pode ver gravado. Então, o primeiro módulo foi com a Giovanna Eliodoro. Ela falou sobre viés inconsciente. O segundo módulo vai ser com o André Carvalhal, que ele vai falar sobre o mito do consumo consciente da sustentabilidade. O terceiro módulo, que é em agosto, vai falar com o Túlio Custódio, um sociólogo, né? Ele vai falar sobre as questões das novas relações de trabalho e os sofrimentos que estão envolvidos nessas novas relações de trabalho. E, por último, com a Carol Lourenço, ela vai falar sobre conscientização política. Então, são temas, né, complexos, mas que, como a gente pode começar a falar sobre eles? Então, sempre tem um encontro de conteúdo e um encontro de conversa só, né, para a gente debater. Então, o primeiro módulo foi bem legal, então, né, dá tempo de escrever, porque vai até outubro. E o segundo curso é o que a Lana participou, que é o Clima Online, até preciso mudar de nome, né, porque parece meio genérico demais, porque ele era o único, né, mas é o Clima Online que tem, ele é seguido, né, ele vai rolar em setembro, mas que ele tem essa proposta é um curso mais íntimo, assim, de pegar mais na mão e falar assim, vamos olhar, vamos cada um olhar para a sua história, para a sua trajetória, para o que tem em mãos, para realmente descobrir como se mobilizar, o que gostaria de fazer, mas colocando todas essas lentes que a gente falou aqui, sabe? Então, né, também é um momento de muita troca e conhecer gente, que é bem interessante. Eu sou suspeita para falar, né? Não, só elogios, que é isso, acho que são espaços de trocas, como você trouxe, mas de assuntos que muita gente que ouve aqui o podcast fica muito sozinho às vezes, né? São assuntos que você não tem muito a falar com aquele teu tio, você não tem com ninguém muitas vezes para falar, então... Normalmente não dá, né? Então... É criar esses espaços seguros de troca e sem vender, você não tá vendendo a pílula mágica da resposta, assumindo a complexidade e vamos juntos aqui chegar nesse ponto, né? Então, acho que esse é o futuro, na verdade, é isso que a gente vê que tem como
caminho possível, né? Porque o caminho do eu tenho certeza, deixa eu falar para você o que tem que fazer, a gente já viu que não funciona, que não existe, que ele já está desmoronando, né? Então, acho que você está co-criando aí junto com a galera que está com você e que vem junto e que vem somando esses espaços novos, né? De convivência, de trocas, de aprendizado, que o aprendizado verdadeiro, acho que ele vem da experiência, ele vem das trocas, muito mais, hoje, assim, acho que os livros ajudam muito, mas as trocas que se tem entre humanos que estão buscando, e é o fato de você ver em outra pessoa e se sentir acolhido ali por ela, eu acho que isso não tem preço, assim, é muito importante, é muito urgente, por isso que a Lana recomenda demais o curso, e eu ainda não fiz, mas se a Lana recomenda, eu recomendo 200% também. Valeu, Lana! E eu não falei das redes, né? Bom, o site da Perestroika é perestroika.com.br, o site do Clima é clima.perestroika.com.br, e as redes sociais, o Instagram do Clima é @climaperestroika, que lá, né, dá para mandar mensagem, já fala comigo direto, e o Instagram da Perestroika é @peresgram. Então, para acompanhar, né, todos esses conteúdos assim que a gente está botando para fora bem, bem lentamente, assim, que falam de slow content, né, tipo, ultra slow content, então é isso, não saem muitos posts, mas, né, melhor sair poucos do que ter que ficar postando toda hora e entrar na loucura do algoritmo, né. E esse é mudar o sistema de dentro para fora. Você podia criar uma rede social nova, mas você tá naquela que listam conteúdos muito densos e maravilhosos. O Instagram do Clima é demais, tem vários questionamentos essenciais, até reformulando a forma que, como eu descrevo o podcast, só de uma olhadinha rápida ali no Instagram, já tô querendo mudar tudo, assim. Então, quero te agradecer demais, Nath, pelo tempo, pela energia, pelas trocas e pelo seu trabalho, pela perseverança, pela dificuldade que é trabalhar com alguma coisa que é muito fora, assim, do que o sistema está vendendo, né? E ainda trabalhar junto com o sistema de alguma maneira, né? Porque é isso que acho que é muito... não tem como estar fora, né? Acho que isso que a gente precisa entender, não tem como estar fora desse sistema. Você vai numa Ecovila, a Ecovila está dentro do sistema também, sabe? Então, talvez entender isso é importante também, que a gente vai ter que se apropriar de algumas coisas do sistema para transformá-lo também, né? Verdade mesmo. Quero te agradecer demais aí pelo tempo, pela energia. Obrigada pelo convite, você. Vamos aí, né? Seguimos juntos. Seguimos na luta. É isso, valeu demais, Nath. Obrigado. Gratíssimo por escutar a gente. A cada semana aqui no Abrindo Caminhos, a gente conversa com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a melhor versão de si mesmo, a versão mais autêntica, e muitas vezes essa versão mais autêntica, como a gente descobriu hoje, é uma versão mais de boa, muitas vezes é uma versão mais militante, mas que a gente possa deixar esses tem o que, assim como a gente possa deixar a inação, né? Como a Nath trouxe, que a gente possa se posicionar, que a gente possa fazer nossa parte para o mundo, né? A gente não fique só na nossa bolha, a gente consiga realmente trocar e aprender junto. Então, estou muito feliz com esse episódio. Semana que vem tem mais, galera. Lembra de comentar no nosso Instagram, lembra de seguir a gente no Spotify, nosso YouTube, a gente está em todas as redes. O objetivo é trocar. O Telegram é um lugar que a gente consegue trocar mais, então quem não entrou no grupo de Telegram ainda, entra lá. E é nóis, tamo junto, galera.